Não, eu não concordo com o que está no título desse vídeo, mas eu tenho certeza que boa parte das pessoas que, de certa forma, repudiaram o que foi feito por Haluca, na verdade, tem, no fundo, para com Haluca, uma profunda concordância. Ora, mas como isso é possível? Você deve estar se perguntando. Isso é possível porque as crenças e premissas ocultas que estão por trás da forma de pensar de Haluca estão também profundamente enraizadas nos corações de muitos de seus críticos. E eu posso provar. Para entender melhor o que eu vou demonstrar aqui, precisamos primeiro contextualizar a história. Durante abril e maio desse ano de 2023, a internet inteira e parte da mídia tradicional parou para acompanhar uma monumental picuinhazinha, que começou porque um maromba doidão de texto queria muito comer um... Eu não posso falar isso. Recomeçando a nossa picuinhazinha. A história central envolve 4 personagens principais: Haluca, Jean-L, Digo e Yanni, além de um sem número de coadjuvantes mais ou menos carismáticos que não vão ser profundamente explorados aqui. Haluca, essa personagem aqui, tinha como a sua principal ocupação produzir vídeos que consistiam normalmente em seduzir algum sujeito que ela julgasse problemático para, enquanto o ilude, fazê-lo confessar alguma preferência ou comportamento repugnante e ou criminoso. Depois expor o tal comportamento ou preferência, às vezes de forma maldosamente editada e manipulada, para entreter toda a internet. É como um coliseu romano, só que ao invés de cristão sendo jogado aos leões, nós temos gente estranha dando em cima de... gente estranha. Que delícia. O problema é que os sujeitos considerados dignos de serem alvo dos vídeos de Haluca rapidamente foram de gente desgraçada que queria copular com quem não tem idade para tirar a carteira de motorista para senhoras viúvas de 50 anos, que eram mães de desafetos de Haluca. Sim, Haluca utilizou um modulador de voz masculino para seduzir e expor uma tia. Acho que ninguém nunca levou o insulto "sua mãe é minha" tão a sério quanto ela, né? Fs no chat pela senhora e pelo seu filho. Mas o problema aqui realmente começou quando, em algum momento, Jean-L, ex-youtuber de Minecraft e atual influencer maromba, caiu na mira de Haluca. Daí se sucedeu uma treta em que, rapidamente, Haluca expôs declarações mega cringe de Jean-L, o pintou como assediador, manipulando conversas privadas, ele desmentiu, Haluca deu 2 respostas que não deixaram a internet satisfeita, um popular youtuber chamado Digo expôs a coisa detalhadamente, a internet se voltou contra Haluca, que agora era uma pessoa vista no discurso público como mentirosa e manipuladora, e seu agente, Yanni, fez um roteiro de 3 partes, para uma série de vídeos em que Haluca finge ser um vilão de anime, assiste e responde com argumentos desencontrados ao vídeo do Digo, e usa frases de efeito para fingir superioridade. Chocada de mestre. Tudo isso enquanto o próprio Yanni arruma brigas cabeludas e injustificadas com metade da internet, o que, segundo ele, foi um desastre propositalmente arquitetado para atrair a atenção do público por meio da raiva e, por fim, desviar o foco da situação de Haluca para abrir oportunidade para uma denúncia de assédio contra o maromba ex-Minecrafter. E essa própria denúncia de assédio também é bem discutível. Inclusive tem vários vídeos aí na internet argumentando contra o discurso, mostrando incongruências nos vídeos e até mesmo uma resposta do próprio Jean mostrando as suas conversas com a tal assediada, que não vai entrar aqui na nossa discussão, porque o foco do vídeo é outro. Então, sem entrar muito no mérito da história do Jean e focando nas halucadas, ou na reação da internet às halucadas, o que aconteceu é que todo o público se indignou com o caso por conta de alguns fatores em comum. Por conta das mentiras, da manipulação sentimental, tanto do público quanto das vítimas, e pela exposição de conversas privadas cometidas por Haluca, o que aparentemente é crime no Brasil. Além, é claro, do agravante que foi não ter mostrado absolutamente nenhum arrependimento em relação à maioria das coisas que fez, a não ser pelo que era, obviamente, criminoso, ou seja, o ato de exposição das conversas privadas. Quer me cancelar por algo? Me cancela, só que me cancela pelo motivo correto, me cancela por ter vazado o carro privado. O interessante aqui é que, apesar de tudo, o crime em si não parece ser o principal problema das pessoas com esse caso, porque enquanto esse crime era cometido com quem a internet em si achava que era problemático, ele não era denunciado. E na verdade, muitas das pessoas que se movimentaram contra a Haluca e sofreram por conta de suas ações, em diversos momentos pareciam ter ajudado, de alguma forma ou outra, com a produção do seu conteúdo. E bom, se o crime não é o problema, então o repúdio e a indignação aqui foi motivado em especial por uma indignação de natureza moral, porque o que as pessoas viram ali era por elas considerado errado. E é aqui que mora a concordância entre Haluca e muitos dos seus críticos, na moralidade. Digo isso porque, enquanto eu acompanhava a treta toda, essa frase aqui, proferida por Haluca para justificar a sua mentirada, me chamou muita atenção. Nada do que eu menti foi pra prejudicar pessoas corretas, e sim pessoas filhas da puta
absoluta. E essa aqui também. Então, quando o assunto é o discernimento entre o certo e o errado, a opinião dele é sempre a verdadeira. Porém, quando uma outra pessoa faz esse mesmo discernimento do que é certo ou errado, a opinião dele continua sendo a verdadeira. A verdade dele é sempre absoluta. Aqui primeiro se nota que, para esta pessoa, não há problema moral no ato de mentir. Ou seja, para ela mentir não é em si errado. Se fosse, não seria possível achar justificativas para a mentira, porque ao crer que algo é intrinsecamente absolutamente errado, não há contexto que torne a coisa certa. Na crítica de Haluca, se nota também um incômodo com o fato do Digo dar uma opinião e argumentar como se ele acreditasse que a sua opinião é verdadeira, enquanto discorda das opiniões dos outros e as julga falsas. Olhando assim, fica parecendo que, para Haluca, a verdade é relativa, é subjetiva e, sendo assim, o que é certo e errado, a moralidade também seriam, por consequência lógica, né? E bom, nesse ponto, alguns canais grandes que reagiram a essa treta toda parecem concordar plenamente com Haluca. O certo e errado é subjetivo a cada pessoa, Haluca. Mas aí você está usando a sua régua moral. A nossa régua não é uma régua absoluta, então muita gente pode discordar, entendeu? A partir do momento que a gente considera que certo e errado é subjetivo a nós mesmos que estamos julgando algo como certo ou errado, bom, a verdade dele vai ser absoluta pra ele. Vocês veem que certo e errado varia até de país pra país. E dentre os comentários feitos por quem os assistiu, não parecia que nenhuma das pessoas discordava, ou sequer tenha parado para pensar muito nesse ponto. Me parece, observando tanto os comentários desses canais, como as desculpas sinceras de Haluca ao fim da treta, que a única coisa que essas pessoas todas parecem respeitar de maneira mais objetiva e absoluta é a lei. Para eles, cometer crime é errado. Ninguém avisou para eles que, para respeitar a lei, é necessário crer que é verdade absoluta que, objetivamente, a lei existe. E existindo, tem de ser respeitada. Mas eu não tô aqui para ficar apontando problema lógico no pensamento de streamer. E sim para mostrar como o pensamento deles os leva a validar as atitudes de Haluca, mesmo que eles não saibam. Bom, segundo esse pensamento, o que é certo e errado são subjetivos. Ou seja, não existem objetivamente atos corretos ou incorretos. E a lei é a única coisa que vale. Se esse pensamento é verdade, então não há nada de errado em mentir, manipular, humilhar ou desrespeitar pessoas. E enquanto a lei não for violada, tudo isso é mera questão de preferência. Então Haluca, seguindo essa linha de pensamento, se não sabia que estava cometendo crimes e agora se arrepende, depois de pagar uma multa e cumprir algum eventual serviço comunitário, não carregará culpa alguma e nada em sua conduta, por mais mentirosa que seja, até que ela viole novamente a lei, deve ser moralmente condenada. E o pior, levando isso em consideração, o próprio empresário que se juntou a Haluca para causar hype em cima da treta, mesmo que tenha mentido, não estaria fazendo nada de errado, porque, para além da lei, não existe nada objetivamente errado. Ele só tem preferências, interesses e objetivos diferentes dos seus, dos meus e dos streamers, e está tentando exercê-los. Levando esse pensamento adiante, se o que é certo e errado é relativo e varia de um tempo para o outro, e de um lugar para o outro, de uma cultura para outra, então nos tempos em que a escravidão, por exemplo, não era ilegal, não teria nada de errado em ter escravos. E na verdade, quem estaria errado seriam os próprios escravos rebeldes que se libertavam, porque eles estariam cometendo um crime, violando a lei. Fs no chat pela Princesa Isabel e por Nossa Senhora Aparecida. Ou poderia até se dizer em que país como o Haiti, a Mauriândia, onde a escravidão é legal, escravizar não é errado. E se a lei é o único balizador moral aceitável, então, no fundo, o debate público não é mais uma discussão em busca da verdade, e sim uma competição para ver quem vai pautar e convencer ou quem vai ser o legislador que, pela lei, vai impor a sua visão de mundo ao resto da população. No fundo, esse subjetivismo termina sempre em ditadura. Há ainda aqueles que digam que, se a maioria dentro de um grupo concorda com alguns princípios morais, então aqueles que não respeitam os princípios morais que estão de acordo entre a maioria, naquele meio, estão errados, e não há nada que se possa fazer. E aqui eu volto ao exemplo da escravidão. Se a maioria achasse razoável ter escravos, e a lei não proibisse, então escravizar se tornaria correto? Ora, se não existem valores objetivos e universais, e se é tudo subjetivo e variável, dentro dessa visão de mundo, enquanto os escravos não forem maioria e a maioria não tiver problema com a escravidão deles, parece que não tem nada de errado aqui. Nesse caso, a consequência me parece ainda pior do que no primeiro, porque ao invés do discurso público ser uma competição para ver quem pauta o legislador, ou os ditadores, ele se torna uma competição de quem consegue melhor manipular as massas, para que a maioria então dite e imponha o que eles acreditam sobre as demais minorias. Toda a conversa aqui se torna um jogo de manipulação,
e para os menos escrupulosos, de enganação. É para esse tipo de sujeira que esse pensamento relativista leva. Ele não só legitima ações de figuras como Haluka, como legitima sempre coisas muito piores e mais perigosas. Mas no fundo, se você conhece qualquer um desses influenciadores citados e mostrados aqui no vídeo, você já deve ter notado que, apesar do discurso, que no fundo legitima as ações de Haluka, eles repudiaram essas ações e costumam defender com unhas e dentes certos valores que eles julguem corretos e se opor a valores que eles julgam errados. Um exemplo, eu tenho quase certeza que todos esses streamers acham que errar o pronome de alguém é sempre errado, que deslegitimizar a identidade de gênero de uma pessoa e discriminá-la com base nisso também. E se você ou qualquer pessoa tiver uma crença, ou sei lá, uma religião que discorde disso, o errado é você, a sua crença e a sua religião, que são retrógrados e preconceituosos. E tem um tipo de pensamento que é inadmissível em pleno século XXI e precisa, para os mais radicais, ser exterminado ou, para os mais brandos, adaptado. Isso sem contar o óbvio problema lógico de que dizer que não existem verdades absolutas é em si a proclamação quase dogmática de uma verdade absoluta. É como se o sujeito dissesse, é absolutamente verdadeiro que verdades absolutas não existem. Ou seja, essa história de relativismo moral só pode ser duas coisas. Uma confusão e falta de preparo intelectual, talvez com uma pitada de auto-engano, ou uma manipulação proposital, consciente e planejada, de quem quer usar a aparência de tolerância para impor as suas crenças e preferências pessoais sobre as outras pessoas. E eu não estou dizendo que esse seja necessariamente o caso desses streamers. É muito fácil dizer isso de forma inconsciente, quando não se pensa muito no assunto. E é mais fácil ainda ser manipulado por esse tipo de discurso, tanto nesse caso, em que os caras consideram o ocorrido no caso Haluka errado, enquanto concordam com as premissas que validam o seu comportamento, quanto em outros casos, que envolvem, por exemplo, essa questão das identidades de gênero. Isso porque a própria fonte e origem da teoria queer, fonte das ideias relacionadas a gênero, como formuladas atualmente no discurso público, é uma senhora chamada Judith Butler, que postula que gênero é um construto social, que ninguém nasce sendo de um gênero, e que, na verdade, isso é tudo uma questão de performance, como se fosse uma dança. Em um momento, você age e performa de forma tradicionalmente ligada ao masculino, e em outras, se performa de forma relacionada ao feminino. E no momento em que a performance se dá, você está sendo, entre aspas, masculino ou sendo feminino. É tudo fluido. Sendo assim, a própria noção de gênero, de ser ou de nascer dentro de um gênero, para ela é uma ferramenta de opressão, de limitação, e que no máximo deve ser usada como uma estratégia subversiva para zaralhar politicamente as estruturas da atual sociedade. Ou seja, no fundo, quem postulou essas teorias e colocou esses termos em circulação e quem pagou pelo desenvolvimento dessas ideias, não parece que se importa muito com a autodeterminada identidade de gênero de ninguém. E parece, inclusive, ter um objetivo político delineado que inclui, dentre outras coisas, usar pessoas que se identifiquem com identidade de gêneros diversas como armas. E são exatamente essas pessoas manipuladoras que não creem na existência de certo e errado, em valores absolutos, e espalham esse tipo de mentalidade por aí. Então, no fim, quem se importa, por exemplo, com as pessoas trans, se importa porque crê que o certo e errado existem, e que é errado agredir essas pessoas e discriminá-las, porque elas carregam, enquanto seres humanos, uma dignidade que é inerente a elas. E essa dignidade pressupõe certos direitos. E esses direitos que são naturais a essas pessoas enquanto seres humanos constituem a linha do que é correto ou incorreto fazer com essas pessoas. E quem pensa assim e crê que é errado agredir ou excluir essas pessoas socialmente, que crê na dignidade que elas possuem enquanto seres humanos, por conta da sua natureza inegavelmente humana, está mais próximo moralmente de um religioso que acredita num negócio chamado direito natural do que de um militante que acredita nessa agenda toda por motivos ideológicos e, na minha opinião, pseudo-filosóficos. E no fim das contas, autoritários. E bom, quer seja você branco, preto, cis, trans, hétero ou gay e tenha percebido alguma legitimidade nesse meu raciocínio e quer saber mais, ou entender e descobrir como você encontra o que é verdadeiro e é falso, ou então alguns dos erros comuns de quem tenta chegar a esses valores atualmente, assista esse vídeo que está aqui na minha frente do canal Quinto Elemento, no qual eu aprofundo mais esse assunto.